Alguns de vocês já devem ter assistido aos meus vídeos sobre relógios Casio, né? Tiveram uma recepção tão boa que até me surpreendi no começo. Mostrei uma série de modelos conhecidos dessa marca japonesa que é adorada e super tradicional. Uma fama que eles têm é de conseguirem entregar peças confiáveis, boas e com baixo custo. É o caso, por exemplo, do F91, lançado no finzinho da década de 80, que até hoje é vendido no formato original e muito vendido, diga-se. Apareceu em uma de minhas publicações, claro, e algo que se repetiu nos comentários delas foi o seguinte: sugestões para eu testar relógios da Skimei. Vou pedir licença para chamar assim. É uma marca chinesa relativamente recente, criada ali pelo ano de 2010, fabrica vários relógios e um bom número deles chama a atenção por serem inspirados, digamos, nos da Casio. Detalhe, conseguem ser ainda mais baratos. A moda chinesa mesmo. E tem mais, há quem diga que eles conseguem melhorar certos aspectos. Será? Fiz o serviço para vocês, importei 3 relógios da Skimei numa loja oficial do AliExpress, recebi e usei. Vou agora contar minhas impressões sinceras, fazendo os devidos paralelos com os Casio que eles lembram. Para quem se interessar, adianto que estou deixando na descrição links para todos os relógios que aparecerem, beleza? Seja no Brasil ou no AliExpress, coloco só lugares de onde comprei e me certifiquei de que tem procedência. Vamos aos trabalhos então, e o primeiro modelo de que vou falar é o Skimei 2042. Ele, como os seguintes, vem nessa embalagem plástica simples, tem etiqueta e um manual basicão de uma página, que na prática é o suficiente para situar o usuário. Não precisa pensar demais para concluir que ele se baseia no Casio F91, mostrado na introdução. É um relógio de perfil fino, design familiar. Mas vejam ambos lado a lado. O Skimei é maior, o que para muita gente é um ponto positivo. O clássico F91 tem essa característica de ser pequenininho, e há fãs que adorariam uma versão crescida. A Casio até fabrica modelos maiores, como o W217. Vou deixar um link para ele aqui embaixo também. Só que é aquela coisa, ele já muda um pouco o design. Não é igual. Até por questão de tradição, a Casio optou por não mudar o F91 em absolutamente nada. A Skimei não parece preocupada com essas formalidades e deu o cogumelo do Mario pro 2042, que preenche o punho um pouco mais, ainda se mantendo como um relógio compacto. As funções são basicamente as mesmas, com cronômetro e alarme disponíveis, e o pressionamento dos botões é até um pouco mais fácil no chinês. Ele tem resistência à água, que eu testei tomando banho e lavando as mãos, e nessas atividades nenhum problema. A proteção do F91, aliás, também é simples e ele igualmente dá conta. E aí, gente, além do tamanho, tem outro upgrade que foi feito pela Skimei na iluminação. É conhecido como um dos pontos fracos deste Casio nos dias atuais. Ele tem uma luzinha verde super fraca, enquanto o chinês tem um LED que ilumina bastante os números. Talvez nem tenha ficado tão clara a disparidade entre eles na penumbra que exibi aí no vídeo. Só que não tenho dúvidas, em baixa luz é absurdo, assim, muito melhor o Skimei. Então, para ser sincero, gostei do 2042. Esses números grandes dele me agradam, a sensação no punho foi familiar. Ah, sim, e um detalhe relevante é que o Casio F91, para sua simplicidade, é uma peça que tem boa precisão. O que se diz é que em um mês ele pode perder até 30 segundos de sincronia em seu horário. Pois bem, no começo de meus testes, sincronizei todos os modelos com um serviço de hora online, que é pareado com servidores para ter sempre uma marca precisa, confiável. E em relação a esse serviço, depois de 3 semanas, tanto o Skimei 2042 quanto o Casio F91 perderam apenas 5 segundos. Eles adiantaram esse tempinho, na verdade, o que foi uma surpresa positiva para mim. Significa que o Skimei não tá mal. Outra curiosidade é que nenhum desses dois relógios tem o registro do ano nas configurações, apenas dia e mês. Então agora, em 2024, tivemos o dia 29 de fevereiro, não usual. Nessa ocasião, os dois perderam. Precisei ir lá nas configurações de cada um para reajustar a data. Talvez sendo um pouco polêmico para os puristas, em certo sentido diria que sim, o 2042 melhorou o famoso F91. Me custou cerca de R$55 com taxas de importação pré-pagas e uma média do frete. Óbvio que os valores no Brasil vão ser diferentes, só que ainda deve ser um relógio mais acessível. A questão que fica para mim é a seguinte: certamente muitas pessoas usam um Casio F91 não por super qualidades, mas por determinado componente afetivo mesmo. O que pode estar pesando mais é a satisfação pessoal de estar vestindo esse cara. Nesse sentido, apesar de o 2042 ter ajustado o tamanho, a iluminação, imagino que muitos ainda vão preferir usar o mais tradicional. Quem não liga para isso, olhem, este modelo da Skimei está aprovado. Vamos pro próximo.
O segundo é o Skimei 1998, vem igualmente na embalagem simplona, mesmos componentes, e desempacotando o dito cujo, os entusiastas não vão demorar a perceber que ele mira no Casio AE1200, conhecido como Casio Royale. Nesse caso o tamanho não muda, a forma de ambos é equivalente, só percebam que tem diferenças funcionais. O círculo à esquerda do Royale é como um relógio de ponteiros, e ele vira um gráfico meio doidão no Skimei, e principalmente o display do horário mundial à direita, ele se torna apenas a indicação do dia da semana à esquerda. É que o Casio Royale tem como uma de suas principais características a hora em diferentes cidades do mundo, né? Ali no gráfico ele indica o país relativo ao horário sendo mostrado. E isso é perdido no Skimei 1998, que mantém as funcionalidades mais básicas. Tem o chamado Dual Time, quer dizer, pode mostrar a hora atual e uma outra. Os botões têm um pressionamento um pouco mais tátil, devo dizer. Esse do canto inferior direito é até meio engraçado, dá uma sensação de mola. Não sei explicar. A iluminação do relógio chinês vai no mesmo estilo que a gente viu no anterior, enquanto o Royale tem essa luz laranja, amarela, que eu prefiro, sem dúvidas. Resistiu a banho e a lavagem das mãos na pia, e não mencionei, mas me custou cerca de R$57 com impostos inclusos. A diferença de preço dele pro Casio acaba sendo maior em relação ao comparativo que fiz há pouco. Só que nesse caso, eu prefiro pagar mais caro, viu? Não curti tanto o Skimei. Esse gráfico redondo achei meio feioso, ele perde o display da hora mundial ali em cima, a iluminação não é superior na comparação direta, e de quebra ele foi o que perdeu mais sincronia do horário em todos os meus testes. Depois de 3 semanas, o Casio Royale perdeu apenas 1 segundo, atrasou 1 segundinho. Já o Skimei 1998 atrasou 35 segundos. Diferença grande. Para falar de um aspecto menos palpável, eu diria que o Casio AE1200 é um modelo estiloso que parece custar mais do que realmente custa. Na prática sai por uns 250 a 270 no Brasil. Isso se perde um pouco no 1998. Embora a Skimei disponibilize o seu modelo em mais variações de cores. Quem tiver interessado, entre no link que vou deixar aqui na descrição para dar uma olhada lá no AliExpress. Tem umas variantes translúcidas, umas doideiras assim, que eu achei bacanas. Vamos para o terceiro e último de hoje, que é o Skimei 1628. No pacotinho não muda nada, o manual, inclusive, é muito similar, coisa e tal. Vejam o relógio em si. E aí, já sabem? Bom, esse é fortemente inspirado na linha G-Shock da Casio. Dá para mencionar especificamente o DW5600, G-Shock tradicional. Com ambos lado a lado, isso fica evidente. Óbvio que há diferenças nas cores ao redor do display, mas os próprios G-Shock têm variações, então beleza. Vamos nos manter na característica geral. Uma coisa que precisa ser frisada é que os G-Shock são relógios que têm um foco em resistência. Além do visual, rola o lance da robustez, né? Isso é um complicador para o Skimei 1628, que me custou em torno de R$60 com impostos. Segurando esse cara, manuseando a carcaça, dá para perceber que ele tem uma construção claramente mais simples, sabem, turma? Um material meio maleável demais. Sério, é questão de pegar um e outro por 20 segundos e notar. Sabemos que existe até uma configuração interna específica no corpo desses G-Shock para resistirem mais a impactos mesmo, esse tipo de coisa. O ideal seria eu fazer aqueles testes de força, de repente derrubá-los de determinadas alturas. Não foi o foco de hoje, beleza? Apenas usei mesmo, e no cotidiano o Skimei não foi mal. Também tomei banho, lavei as mãos, percebi que os botões aqui deles são mais fáceis de pressionar. Muitos G-Shock têm botões duros de propósito para não serem acionados sem querer. E na iluminação o 1628 foi 100% doidão com esse LED verde, que é bem bonito, viu? Mas diria que o do DW5600 já é bonito o suficiente, ilumina bem. Sobre precisão, em 3 semanas o G-Shock perdeu menos de 1 segundo, atrasou menos de 1 segundo, enquanto o Skimei atrasou 20. Curiosamente, o dessa marca que foi melhor nesse teste foi o primeirão. E percebam que eu não posso nem dizer que ele é o mais simples, porque todos me custaram meio que a mesma coisa. Notem que o 1628 indica resistência à água de 50 metros, a mesma do 2042, e menos que os 200 metros do DW5600, quer dizer, a Skimei não quis nem de mentirinha posicionar o que se parece com G-Shock como mais resistente. A diferença é mais estética, com um ou outro pormenor. Isso inclusive me ajuda na conclusão do vídeo de hoje, que é a seguinte: me baseando nesses 3 Skimei que comprei e usei, quando coloquei para competir um Casio simplesinho, o F91, aí os chineses competiram bem. Se a gente desconsidera a parte afetiva, de fato a Skimei conseguiu melhorar o Casio, sendo mais barato. Quando a gente passa para Casios mais sofisticados,
como o Royale ou o G-Shock DW5600, aí o bicho pegou, porque a Skimei se manteve no mesmo padrão e os Casio subiram. Não deu pra concorrer. Claro que só pelo visual e pelo preço a pessoa pode optar pelo Skimei. Tá tudo certo, cada um com suas prioridades. Só não daria pra falar em melhor e mais barato, como já vi algumas pessoas meio emocionadas escrevendo na internet afora. Ficam aí então meus 50 centavos sobre o assunto, baseado na experiência que tive. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, escolham o gostei aqui embaixo, que é o joinha. Pra quem ainda não for inscrito, é de graça. Inscreva-se, ative o sininho logo ao lado, assim você continua acompanhando meu conteúdo e me dá uma força gigante. Siga-me nas redes sociais que aparecem na tela e na descrição. E a gente se vê. Até mais.